Vamos lá, questão 164 da prova cinza, ok? As posições indicadas pelo estudante, né? Ou melhor, aqui, ó. Esse estudante respondeu corretamente a pergunta da professora e aí quer saber as posições indicadas, tá? A gente vai precisar ler todo aqui o enunciado para saber o que a gente tem que levar em consideração para que o estudante escolha aí dentre esses números, tá bom? Uma professora de matemática utiliza em suas aulas uma máquina caça-números para verificar os conhecimentos de seus estudantes sobre as representações de números racionais. Essa máquina tem um visor dividido em 6 compartimentos e na lateral uma alavanca. Cada estudante puxa a alavanca e espera que os compartimentos parem de girar. Parece um caça-níquel, né? A partir daí, precisa responder para a professora em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade, tá? Então, ó, em quais posições se encontram os números que representam a mesma quantidade, ou seja, números equivalentes, ok? Um estudante puxou a alavanca, aguardou que os compartimentos parassem de girar e observou os números apresentados no visor. A configuração da máquina naquele instante está representada na imagem, então ela parou dessa forma. O estudante escolheu, né, os 3, encontrou os 3 e aí justamente quer saber quais são esses 3 números, né? Ou seja, dentre esses números aí, quais são equivalentes, ok? Então, essa questão é bem simples, tá? Uma questão fácil, muito facilzinha. Então, vamos lá, ó. A gente tem aqui, ó, 4 elevado a 1 meio, ó. Elevado a 1 meio. 1 meio, quando a gente tem uma potência, aí você vai lembrar, aí eu já expliquei aqui em algumas aulas, inclusive tem uma aula no meu curso, né, no Simplifica 700+, que eu explico isso aqui muito bonitinho, muito detalhado, tá? Então, todo número, elevado a 1 meio é a mesma coisa de a gente ter a raiz desse número, tá? Então, é a raiz de 4, ok? 4 elevado a 1 meio é a mesma coisa que a raiz de 4, que justamente é 2, ok? Então, esse número aqui, na verdade, é 2. E aqui a gente tem uma fração mista, tá? A gente tem 4 partes inteiras, mais um meio em decimal, tá? Ou seja, é 4 mais 0,5, né? 4 mais meio, então é 4,5, ok? Então, aqui isso aqui é uma fração mista, tá? Teve outra questão aqui no Enem que eu já resolvi também, né? Com frações mistas, né? Que é justamente aqui, a gente tem uma parte inteira e uma parte decimal, ok? Então, 4 mais a metade, isso aqui é 4,5. Repara que a gente já teve números aqui diferentes, né? Pelo menos esses dois aqui são diferentes. Por enquanto, vamos lá. Então, 10 dividido por 45. A gente pode simplificar isso aqui, né? Vou colocar aqui, ó. 10 dividido por 45, ok? 10 dividido por 45. Mas olha só, dá pra gente adiantar alguns processos aqui nessa questão, ó. Eu já achei que, aqui, ó, essa fração mista, né? 4 partes inteiras mais um meio, me deu 4,5. Repara que na posição 5 aqui, ó, eu tenho um 4,5 também. Então, eu já sei que eles são iguais, certo? Então, eu tenho 6 números, já tenho 2 iguais. Então, provavelmente, esse meu número é 4,5, ok? Então, ó, esse númerozinho aqui, ó, 4 quintos é mais fácil do que esses dois, por enquanto, com fração, né? Porque repara que o meu numerador é menor, então eu sei que esse número é menor que 1, tá? Então, esse aqui, ó, vou colocar assim, ó, menor que 1. Então, não é 4,5. Então, não é igual. Então, eu já tenho 4 números, de 4 números eu tenho 2 iguais. Então, eu sei que o meu número aqui, que vai ser equivalente a outras formas de escrever, é o 4,5, tá? Só que para eu escolher, quem é que deve estar? Então, ó, essa minha fração mista, que foi o 2 aqui, e esse número aqui, ó, o 5, né? A representação do número 5. Então, eles têm que estar nas minhas alternativas. E eu posso ir eliminando as alternativas que eles não estão. E acho que tiver o número 1 também, ó. Então, por exemplo, eu posso eliminar essa letra A, tá? Porque a letra A tem 4 elevado a 1 meio, que é 2. Então, não é esse. Ó, aqui nós temos 2, 4 e 5. Vou deixar por enquanto, né? Porque eu não sei o valor do 4. Aqui nós temos 2, 3. Também não sei o do 3 ainda. Aqui nós temos o 3, o 5 e o 6. Ó, a gente já viu que o 6 é menor que 1 e são diferentes, ó. Então, não. E aqui a gente tem o 3, o 4 e o 6. A gente viu que o 6 também é menor que 1 e não é o 4,5. Então, para matar a questão, a gente precisa ver qual desses dois números aqui é o 4,5, tá? Muito mais fácil. Você pode realizar a divisão, não tem problema, tá? A gente pode simplificar aqui por 5, né? Vai dar 2. E 45 dividido por 5 dá 9, né? Então, ó, 2 nonos. É um número bem pequeno, né? Menor do que 1. Então, não tem como ser 4,5, né? Vou até colocar aqui, ó. Esse aqui é menor do que 1. Beleza? E aí, agora a gente tem 18 sobre 4. A gente pode simplificar também, ó. 18 dividido por 2 vai me dar 9. Dividir 4 por 2 dá 2.
ficou mais fácil de resolver, né? 9 dividido por 2, 4,5. Fechou? Então, a gente achou os três números iguais aí, né? Os três números equivalentes, que é justamente o que está na posição 2, e a gente achou agora o que está na posição 4. Então, a alternativa que tem isso aqui seria 2, 4 e 5, né? 2, 4 e 5. A nossa resposta é a letra B, ok? Uma questão bem tranquila também, dá pra você fazer até mais rápido do que eu expliquei aqui também, né? Se você já pegar, você já der uma olhada, meter o olho aqui e já observar, né, alguns valores, você consegue eliminar mais rápido, né? Esse daqui e esse daqui, então já vai ser uma questão bem mais fácil de você resolver aí, mas é uma questão bem tranquila e uma questão fácil, tá certo? Se você acertou, se você fez de uma forma diferente, deixa aqui no comentário que eu gosto de saber como vocês resolveram as questões, tá certo? Até o próximo vídeo.